Bom pessoal, como é que vai? Tudo bem? Então vamos continuar com os nossos vídeos aqui. Então o tema de hoje vai ser quem são nossos amigos e quem são nossos inimigos. É um tema assim, interessante. E nas escrituras fala quem é amigo, quem é inimigo, mas tem partes que falam que um devoto puro não tem inimigo. Interessante também, né? Inclusive o irmão de Arjuna, Maharaj Yudhishthira, grande devoto de Krishna, Maharaj Yudhishthira, por quem toda a batalha de Kurukshetra aconteceu foi para estabelecer ele no trono. Ele era o irmão mais velho de Arjuna. Então ele é chamado de Adyata Shatra. Adyata quer dizer não nascido, Shatra, Adyata Shatra. Ele é quer dizer, não nascido o inimigo, aquele que o inimigo nunca nasceu. Quer dizer, ele nunca teve inimigo. É a posição do devoto puro, né? Porque eles são chamados Paramahansas, né? Os devotos são na plataforma assim, totalmente liberada, né? Eles não vê todo mundo como servo de Krishna. Inclusive o Maharaj Yudhishthira, ele nem queria ser entronado. E depois que a batalha de Kurukshetra, ele ficou sobre assim pesaroso. Puxa vida, tanta gente morreu, tantas mulheres ficaram viúvas, elas não vão me perdoar. E ficou assim desgostoso. Aí quando Krishna falou para ele, não, você tem que ser entronado e tem uma cerimônia chamada Rajasuya, uma cerimônia para entronar o rei, uma cerimônia muito opulenta, pomposa. Inclusive, curiosidade, né? Krishna era o sapateiro. Krishna que recebia as pessoas e guardava os sapatos. Uma posição bem humilde de Krishna, né? Então, e aí quando Krishna falou, não, faça isso, vai ser glória para os devotos, Vaishnavas. Aí ele falou, então tá. Então, quando ele entendeu que não era para ele, era para glorificar os Vaishnavas, então ele aceitou essa opulência. Esse é o Maharaj Yudhishthira. Eu falei que é um devoto que o inimigo nunca nasceu, Adyata Shatra. Mas na Bhagavad Gita Krishna fala duas vezes sobre isso, né? Duas vezes importantes, mais vezes, mas duas vezes bem contundentes, que é no terceiro capítulo da Bhagavad Gita, né? Quando Arjuna perguntou para Krishna, Krishna, o que impele a pessoa a agir de maneira errada, pecaminosamente, mesmo ela sabendo que está errado, como se fosse forçada, né? O que é isso? Aí Krishna responde, Kama Esha, Krodha Esha, Kama é luxúria. Arjuna, essa é a luxúria, isso é a cobiça. A luxúria é a ira, que nasce no modo da paixão. E ele fala mais seguinte assim, ele fala assim que saiba, Arjuna, que essa luxúria é o verdadeiro amigo. Saiba que esse é o inimigo. Um formidável inimigo, assim, inconquistável. Então Krishna e Arjuna... Mas Krishna depois ele continua falando assim, olha, esse inimigo ele está no sentido, está na mente, está na inteligência, quer dizer, é um inimigo invisível que entra dentro de você, né? Ele fala assim, a única maneira de controlar esse inimigo é você tem que controlar os seus sentidos. Você tem que, você tem que controlar os seus sentidos. E aí você pode destruir esse inimigo. Você tem que controlar seus impulsos, né? Você quer agir pecaminosamente, mas você fala, não, você tem que dar um basta. É a única maneira, né? Porque de outra maneira você vai ser arrastado a fazer. Então isso vem, yoga, né? Yoga é isso, controle dos sentidos. A primeira coisa da yoga é controlar. Os sentidos controlam através da mente, né? Porque a mente é a central dos sentidos. A mente é o sexto sentido, é a mente. Então, quando você controla a mente, os sentidos ficam automaticamente controlados. Então, a yoga é para isso. A respiração, pranayama, as posturas. E na Bhakti Yoga é o processo de mantra, né? Você colocar o mantra na sua mente. Hare Krishna, Hare Krishna. Eu lembro de um colega nosso que casei abandonou no corpo, de volta chamado Rakshamani. Eu morei com ele uma época no Rio de Janeiro, a gente era colega lá na Barra da Tijuca, anos atrás, há uns 30 anos atrás, pelo menos. Eu tô isso com a 37, imagina. Há mais de 30 anos atrás. Então, aí eu lembro que a gente ficava brincando. Tinha muitos devotos, o tempo era cheio de devotos, de manhã cantando japa. Eu lembro que ele ficava assim, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Mas eu digo Hare Krishna, Hare Krishna. Falei, eu digo, você falando com quem, cara? Falando com a mente. A gente fala uma coisa, eu falo, mas eu digo Hare Krishna. Ele ficava assim, ele ficava para a mente, a mente fala qualquer coisa, vamos fazer isso, mas eu digo Hare Krishna, Hare Krishna. E que eu já falei isso, né?
Tem que puxar. A mente está sempre querendo aí, mas você tem que puxar, né? Então ele fala que esse é o inimigo. E é porque na realidade, né, nós temos que entender como é que é o mecanismo dessa história, né? A matéria é morta, os sentidos, eles buscam prazer nos objetos, né? Os olhos querem ver uma coisa bonita, o nariz quer cheirar uma coisa agradável, o tato quer tocar algo, entendeu? Assim, cada sentido está buscando uma coisa, né? A língua, né, se fala, a língua quer comer pratos saborosos. Então os sentidos estão sendo assim, loucos atrás do gosto dos sentidos. Mas os sentidos são superiores à matéria morta. Mas a mente é superior aos sentidos. E superior à mente, que fica apurreando, é a inteligência. Por isso que nós temos que adquirir conhecimento espiritual. Nós temos que usar a razão, usar a inteligência. A mente está te arrastando, aí você usa o conhecimento e você refugia em Krishna, né? Então, Krishna fala na Bhagavad Gita que os sentidos é superior, a mente é superior aos sentidos, a inteligência é superior à mente, mas superior à inteligência é você, a alma. Nós somos superior até à inteligência. Agora nós estamos esquecidos, nós estamos confusos, né? Ele fala assim, mas você tem que raciocinar, Juna, usar sua inteligência, Juna, para assim, poder fixar seus sentidos, né? E aí você pode falar assim, nós temos que racionalizar. A única maneira de controlar tudo isso é você tem que estar racionalizando o que está além da razão. Porque o sentido, a pessoa inteligente ela entende que a inteligência tem um limite, né? Você vai até certo ponto, mas você tem que pensar assim, não, eu sou a alma, então eu vou além disso, então eu estou além do meu limite. Então você entende, então eu preciso ter conexão com esse outro lado, que eu não consigo atingir com a minha inteligência. Mas a inteligência tem que chegar nesse ponto. E meu mestre espiritual, Tiradeva, fala que a vida espiritual, a autorrealização, ele fala assim, apesar dos limites da razão, a revelação de Deus, o que ele fala na Bhagavad Gita dele, apesar dos limites da razão, a inteligência tem um limite, a revelação de Deus é corretamente entendida é racionável. Não é algo assim que não tem lógica, não tem pé nem cabeça, não. Deus se revela através da inteligência purificada. Por isso que Krishna fala, né? Se você ocupar em serviço devocional, cantar meus santos nomes, ler sobre mim, me glorificar, Dadami Buddhi Yoga, eu vou dar a você a inteligência espiritual. Dadami Buddhi Yoga, Buddhi Yoga é essa inteligência que a gente não tem. Vem de Krishna, entende? Nossa inteligência vai até um certo limite, mas tem uma inteligência transcendental que vem de Krishna. Ele dá. E aí, Jenamam Payantite, aí que você pode virar mim. Quer dizer, então, você tem que usar a inteligência, não é que você não ficar um bobo, não. Não. Ele nos deu a inteligência para a gente usar a inteligência. Você tem que até nos limites da inteligência, e quando chegar no limite, você tem que raciocinar o que está além. E para você chegar além, isso, o único processo que tem é a grande ciência chamada serviço devocional, Bhakti Yoga, ou a devoção. Essa devoção a Deus é a única maneira de você conquistar o que está além da razão. Aí você consegue, pela revelação. Isso é Deus, né? Ele se revela. Interessante esse ponto, né? E no quinto capítulo, no último verso do quinto capítulo, Krishna fala um ponto importante também sobre amigo e inimigo. Ele fala assim, que a pessoa que quer paz, ela tem que entender três coisas. Que Krishna, que Deus, é o supremo desfrutador. Ele que desfruta. Nós vamos desfrutar sim, através dele, não separadamente. Como falei outro dia, ele é como a raiz da árvore. Você coloca água na raiz, as folhas vão ficar satisfeitas. Você coloca alimento no estômago, todos os sentidos vão ficar satisfeitos. Entendeu? Você não pode comer com os olhos nem com as mãos. Tem que colocar no estômago. Então a pessoa que quer desfrutar desse mundo, separar de Deus, é como, imagina a mão pegar a comida e falar assim, por que eu vou pôr na boca? Eles vão comer eu mesmo. A mão fica amassando essa comida o dia inteiro e não acontece nada. Isso é a ilusão material. Nós temos que colocar na boca para ir para o estômago. Então Deus seria como o estômago. E aí quando chega no estômago, aí você fica satisfeito. Todos os sentidos ficam satisfeitos. Entendeu? Então, esse é o ponto. Então aqui já fala que a pessoa que conhece que eu sou o supremo desfrutador, o supremo controlador, nada está fora do controle de Deus, nada está fora do controle de Krishna. Não se confunda, tá? Por incrível que pareça, nada está fora do controle dele.
como diz na Bíblia, né? Nenhuma folha de grama se move sem a sanção. Deus está permitindo que tudo aconteça. Até as coisas estranhas que acontecem com a gente, pode saber que tem um efeito didático, né? Deus é didático. Ele quer nosso bem. Como um pai, que o filho está fazendo coisa errada, ele joga duro um pouquinho, né? Não pode deixar a criança solta fazendo qualquer coisa. Tem que tem limites. Se não coloca limites na criança, ela estraga a criança, né? Tem uma filosofia moderna que fala que não pode colocar nenhum limite, mas a criança sem limite, ela vira um adulto inoperante, um adulto inútil, que não consegue relacionar com ninguém. Então ele fala, se você reconhece que eu sou o supremo desfrutador, o supremo controlador e o eterno bem-querente, ele fala Suridam, o amigo do peito, o amigo do coração, o verdadeiro amigo, se você entender isso, você vai alcançar a paz. Então ele fala sobre a amizade aqui, né? O verdadeiro amigo é ele, está no nosso coração, nos acompanhando há muitas vezes. Como falei, a história lá do rei, do Purandjana, né? Que o velhinho aparece, o velhinho é Krishna. Você não lembra de mim? E aí, por que você me abandonou? Isso é Deus falando pra gente, né? Esqueceu dele, abandonou, ele está querendo. Volta para mim, vem para cá. Para de ser bobo, para de sofrer, vem para cá. Isso é Krishna. E no 6º capítulo da Bhagavad Gita, ele fala sobre um ponto interessante, né? Ele fala assim, que apenas o eu, ele fala assim, apenas o eu é amigo apenas o eu é amigo ou inimigo do indivíduo. Quer dizer, nós como pessoa, apenas a mente, fala que a mente pode ser nosso amigo ou nosso inimigo. Porque ele usa a palavra Atma. E a Atma pode ser inteligência, mente ou alma. Então depende do nosso estado de consciência, a Atma se refere até corpo, né? Você está identificado com o corpo, a Atma é você, o físico. Mas pode ser a mente, e a inteligência e a alma, né? Em Joanás, a Atma quer dizer a alma, mas depende do seu nível, ele fala com você assim. Então ele fala assim, apenas o eu é amigo ou inimigo do indivíduo, né? A inimizade se deve ao eu material, ao corpóreo, identidade ilusória. A inimizade que acontece que se deve ao eu material corpóreo, né? Que trabalha contra o interesse último da alma eterna. Então o eu material corpóreo, nosso corpo, nossos sentidos, exige fazer coisas que está indo totalmente contra. Como a Juna falou, Krishna, o que impede a pessoa a agir pecaminosamente? Está errado, mesmo contra a vontade. Ela sabe que vai se dar mal, né? Mas não consegue, né? Porque está a mente descontrolada. Então, os sentidos descontrolados, a mente descontrolada, que é o nosso verdadeiro inimigo. Ele fala, quem tem a mente controlada, convive com o melhor amigo. Quem tem a mente descontrolada, convive com o pior dos inimigos. Então, pessoal, por incrível que pareça, né? Apesar de tudo que acontece com a gente, às vezes enquanto as pessoas realmente terríveis, né? Que tem que amar à distância, né? Como o Guru Maharaj fala, que você tem que amar todas as entidades vivas, mas algumas você tem que amar à distância. Você não pode chegar na floresta, tigre, eu te amo, você pode me comer. Ele vai te comer mesmo. Você tem que amar à distância algumas pessoas que são muito pesadas. Não tenta ser um hipócrita, achar que vai dar tudo certo com pessoas que não gostam de você. Respeita o limite e entende que vai ter amigos e inimigos. Mas, em última análise, a pessoa que é espiritualista, ela tem que entender que o verdadeiro inimigo dela é a mente descontrolada. A mente descontrolada é o pior inimigo que nós temos, né? Não é o vizinho, não é o político, ele fala, esse governo, aquele governo, e entra um, entra outro. Todo mundo sabe, entra um, entra outro. A coisa não muda, porque não é o problema. Vou mudar dessa cidade, a vizinhança é muito ruim, vou para outro lugar. Mas, se você não controlar seus sentidos, o seu inimigo está dentro de você, o verdadeiro inimigo. Os inimigos externos são só manifestações do nosso próprio problema. Então, se você é um espiritualista, você vai ver Deus em tudo, até nos seus inimigos, ditos inimigos externos, ele tem uma lição ali. Se você está conectado com Deus mesmo, até nos momentos difíceis você está vendo Deus. Inclusive, como eu falei em outro vídeo, né? A rainha Kunti, a mãe de Arjuna, ela orava a Krishna que venham as calamidades. Porque nessa hora eu fico assim, meu Deus, Krishna, por favor. Aí Krishna manifesta, entende? Krishna manifesta para você, nessa hora de dificuldade. Então, na realidade, o verdadeiro inimigo é a mente descontrolada. Não vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom?
Muito obrigado. Hare Krishna.